Haddad é Lula, Dilma é Lula, PT é Lula. Sob o comando do seu partido, Lula transformou a corrupção em um sistema de governo, fazendo do Brasil o seu caça-níquel particular. Foram anos roubando uma nação inteira em causa própria, apenas para sustentar os seus planos megalomaníacos de poder. O PT pegou um Brasil estabilizado por um plano real e o transformou em sua galinha dos ovos de ouro, enquanto fazia de tudo para se perpetuar na liderança do país. E o nosso azar foi que ele conseguiu fazer isso por tempo suficiente para protagonizar os maiores escândalos de corrupção da história do mundo, enquanto devolvia migalhas para o seu eleitor, única e exclusivamente para comprar votos. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Lula já estava na política desde muito antes de se tornar presidente. Já havia concorrido várias vezes, ele conhecia muito bem o método que desejava aplicar. O vídeo que vocês assistiram demonstra isso. O Lula sabia que precisava do apoio das pessoas que votavam pelo estômago. Por isso, ele fez o suficiente para comprá-las, ao mesmo tempo em que fazia a manutenção de suas misérias. Afinal, a população miserável era o carro-chefe nas votações do Lula. Como que ele poderia resolver um problema que dava para o seu partido centenas de milhares de votos a cada 4 anos? O Lula sempre foi um especialista na arte de mentir e de manipular o seu público. Acontece que o ego desse sujeito é tão imenso que ele não poderia deixar de se vangloriar por qualquer uma das suas características, mesmo as mais detestáveis. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar... O Jaime Lerner falou assim para mim, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. O Lula se orgulha do seu caráter mentiroso e manipulador. Ele se orgulha por conseguir fazer uma nação inteira de idiota. Ele literalmente acha bonito mentir para o seu povo e para representantes de outras nações, se isso o beneficiar de alguma forma. Isso por si só já é uma bela demonstração do quão vil e asqueroso é este homem. Porém, essa não é nem a ponta do iceberg. É apenas um mísero cubinho de gelo. Sob o comando do PT de Lula, ainda no primeiro mandato do ex-presidente, em 2005, nós vivenciamos o patético escândalo dos dólares na cueca. E trabalha como assessor de um deputado estadual que é irmão do presidente do PT, José Genuíno. No momento em que era revistado, os agentes descobriram um saco plástico escondido na cueca com mais dinheiro. 100 mil dólares, o equivalente a 250 mil reais. Pouco tempo depois, fomos premiados com o primeiro grande escândalo de corrupção dessa quadrilha, o famigerado Mensalão. O termo Mensalão surgiu numa entrevista dada por Roberto Jefferson à Folha de São Paulo. Nela, ele afirmou a existência de um esquema de pagamento de propinas a parlamentares do PT, PL e PTB, entre outros. De acordo com a entrevista, o dinheiro serviria para que os parlamentares votassem a favor de projetos de interesse do governo Lula. Tão logo foi eleito, Lula já começou a aparelhar o legislativo e o judiciário para ser o soberano de uma nação, enquanto tinha passe livre para vender leis aos seus financiadores. É claro que para os seus fãs de carteirinha, o Lula nunca soube de nada, mas mesmo num estado tão intenso de negação, fica difícil ignorar as declarações de Palocci,
que já foi tão exaltado pelo líder máximo do PT, ao mesmo tempo em que confirmou que o barbudo de 9 dedos sempre esteve por trás de tudo. Em outro vídeo, o ex-ministro conta como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso. É claro que o Palocci apenas confirmou o que todos que não tiveram o cérebro lavado pelo petismo já sabiam. Era simplesmente impossível que o homem mais importante por trás do partido mais poderoso do Brasil e líder máximo da nação passasse anos sem conhecer todo um sistema de corrupção que o beneficiava diretamente. Infelizmente, o mensalão foi só o começo. E logo nós descobrimos que esse dinheiro era troco, perto do que realmente estava sendo roubado e desviado. O Petrolão já foi classificado como o segundo maior escândalo de corrupção do mundo. Obviamente, era de longe o maior do Brasil. Nos últimos anos, além da Lava Jato, o Brasil viveu outro grande escândalo, o Mensalão. O que pouca gente sabe é que ambos estão intimamente ligados. O esquema de desvio de verbas da Petrobras só foi descoberto graças à investigação da compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional. André Romero defendeu um suspeito de lavagem de dinheiro em um dos processos da Lava Jato. Nele, o juiz Sérgio Moro descreve que os agentes federais monitoravam o ex-deputado José Janine, que era um dos beneficiados do mensalão, chamado pela Justiça de Ação Penal 470, ao rastrear R$2.300.000 repassados ao Partido Progressista. A polícia chegou até o doleiro Carlos Abib Chater, o dono deste posto de gasolina em Brasília, onde, segundo o doleiro Alberto Youssef, era distribuída propina para políticos. Foi então que o esquema de desvio de verbas da Petrobras começou a ser descoberto. A meu ver, não fosse a ação penal 470, nós não teríamos a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está umbilicalmente ligada com a ação penal 470, com a ação penal do mensalão que tramitou no STF. Só que apenas o Brasil não era suficiente para o Lula. Ele queria se tornar um símbolo do comunismo mundial. E para isso, não fez cerimônias para financiar diversas ditaduras ao redor do mundo, através da farra do BNDES, que mais uma vez fazia o Petrolão parecer um assalto a uma padaria. O PT utilizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para fazer um agrado aos seus parceiros políticos, emprestando fortunas a juros praticamente inexistentes, em prazos de pagamento praticamente vitalícios. Bom, na verdade, isso que eu acabei de dizer é quase um eufemismo. Eu poderia substituir essa frase por: o PT utilizou o BNDES para dar o suado dinheiro brasileiro aos governos comunistas do exterior. Afinal de contas, é fato que o BNDES financiou mais obras no exterior do que no Brasil. O generoso governo petista investiu muito mais dinheiro em nações africanas do que no seu precioso Nordeste, por exemplo. Eu havia dito anteriormente que o interesse de Lula nunca foi tirar sua população da miséria, uma vez que era esta que o mantinha no poder. E não há prova maior disso do que os absurdos financiamentos para o exterior. Venezuela, Cuba e Moçambique, 3 países que vivem sob uma terrível ditadura, devem mais de 2 bilhões ao BNDES. Dinheiro esse que poderia ter sido investido em território nacional para melhorar nossa saúde, segurança e educação, mas que estava sendo utilizado por ditadores para os seus projetos pessoais de poder em outros países. O Brasil nunca foi uma preocupação para o Lula. Foi sob o seu comando que a Amazônia viu os piores índices de queimadas em sua história recente. O Brasil pulou de 41 mil homicídios por ano em 2001, último ano antes da era petista, para 58 mil em 2016, quando o partido enfim saiu do poder. A nossa segurança piorou muito. A corrupção aumentou para níveis nunca antes vistos. A estabilidade econômica do Plano Real foi pouco a pouco se deteriorando. Tudo o que restava ao país eram as ações propagandistas de um governo que sempre colocou seu plano de poder na frente da população. Lula se orgulhava por ter acabado com a dívida externa do país.
mas fez isso criando uma dívida interna com juros muito maiores que apenas beneficiaram os bancos nacionais, tão atacados pelo discurso do próprio eleitorado petista. Uma facção criminosa ficou multimilionária às custas de toda uma nação. Bancos, empreiteiras e artistas ganharam muito com Lula e seu partido, enquanto os mais necessitados se contentavam com as migalhas usadas para comprar os seus votos. Lula não é apenas um bandido. Ele é o maior bandido que já tivemos. É um bandido com um fã-clube que comemora a sua soltura junto a de outros tantos criminosos, apenas mais um reflexo do país gerido por ele, onde bandidos, terroristas e ditadores são exaltados, vitimizados, beneficiados e idolatrados, enquanto o cidadão de bem paga com o seu trabalho, com o seu suado dinheiro e muitas vezes até com a própria vida. Comemorar a soltura de Lula não é apenas um absurdo. É um atestado de ignorância e de falta de caráter. É uma síndrome de Estocolmo coletiva. É adorar aquele que te roubou e te usou por anos. É defender a injustiça e a impunidade. É simplesmente inaceitável. Não nos esqueçamos nunca do que esse bandido e seu partido fizeram, não só com o nosso país, mas com outras ditaduras ao redor do mundo que foram financiadas por eles usando o nosso dinheiro. Não é nenhum exagero dizer que milhares de vidas foram tiradas por causa das ações desse canalha. Não foi por seus piores crimes que ele foi preso, mas nós sabemos a verdade. E não podemos deixá-la morrer jamais. E é por isso que eu te peço para que compartilhe esse vídeo com todos que você puder. Muito obrigado por ter assistido ao meu desabafo. Eu conto com seu apoio para passar a mensagem adiante. Até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar.